Frank, fala um pouco sobre o processo de colonização do Haiti, a independência também do Haiti e a questão da abolição da escravidão. Ok. E mostrar também essa perversidade, né, da exploração colonialista, no caso mais específico da França, e também quando vocês se tornaram independentes, a questão da dívida com a França que perdura até hoje e qual que é o posicionamento francês hoje em Ok. relação a isso. Bom, vamos tentar fazer de modo um pouco cronológico, Certo. para não nos perder muito. Bom, isso é conhecido que o contato entre o mundo europeu e o mundo amerindiano ou americano, bom, na época não era americano ainda, se deu no ano 1492, quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas, no que é conhecido hoje como as Américas. Bom, os livros da história, no geral, falam de descobrimento das Américas, porque na perspectiva da historiografia europeia, tudo se olha a partir da visão europeia. Então, como eles não sabiam que existia essa terra e chegaram na terra, então para eles é um descobrimento. Mas para os povos nativos daqui, eles sabem muito bem que era uma invasão dos europeus para com os ameríndios. Então, o primeiro território colonizado pelos europeus nas Américas foi o Haiti. Cristóvão Colombo chegou no Haiti no ano 1492. E logo dessa chegada, começou a colonização. E, para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma contagem da população do Haiti na época. E, de acordo com os historiadores, sobretudo um texto que eu lembro que é a questão agrária da América Latina, o Aridilson Soares, que é o autor do livro, ele cita os dados que comprova que o censo que os espanhóis realizaram em 1496 mostrava que tinha como população no Haiti na época 1.130.000 pessoas. Só que ficou uma dúvida, porque os espanhóis não se preocupavam em contar todo mundo. O censo deles era apenas a população, a parcela da população ativa para trabalhar, que tem capacidade de trabalhar, de 14 anos para cima. Então, as crianças não entravam na contagem e os idosos também não entravam. O que deixa a entender que tinha muito mais do que 1.130.000. Só que em 1530, fizeram outra contagem da população indígena. No Haiti, sobrava 100 pessoas. Quer dizer, no espaço de 36 anos, a população nativa do Haiti já tinha sido dizimada. Por isso que, já em 1499, se começava o tráfico de levar negros para o Haiti. Bom, eu uso o conceito de negros para falar a linguagem que todo mundo fala. Mas sabemos que na África nunca teve negros. Eles começaram a ser negros a partir do momento que foram capturados na África para trabalhar aqui nas Américas. Eles eram africanos e apenas africanos, mas passaram a ser negros. Negros para dizer que é uma mercadoria que pode ser comercializada. Bom, quer dizer, a importação de trabalhadores africanos no Haiti começou desde o final do século XV e início do século XVI. E aí, a historiografia haitiana registrou que logo que os primeiros africanos começaram a chegar no Haiti, também eles começaram a lutar. E uma das formas de luta que eles desenvolveram, e que era a mais eficaz,
era o que na historiografia haitiana se chama de marronage, que é uma palavra difícil de se traduzir para o português, mas que seria as fugas dos cativos que se recusarem a trabalhar nas plantations, o que a gente chama de plantation. Acho que a plantação não dá conta. Nas plantations. Quer dizer, nos territórios organizados pelos colonos para explorar a mão de obra escrava da época. Isso é, o que a gente chama do marrom haitiano seria o quilombola na realidade brasileira. Mas com a especificidade de que no Haiti, a configuração geográfica do Haiti, porque o Haiti a própria palavra Haiti quer dizer terra montanhosa, a configuração geográfica do Haiti permite que os cativos, os fugitivos, pudessem se organizar a partir dos territórios ocupados por eles, e de lá eles organizaram um exército que à noite costumava voltar para cidades controladas pela colonização, pela administração colonial, para se abasterem no que eles precisavam. E são eles que, no século XVIII, exatamente no ano 1791, eles fizeram um congresso político e decidiram de lutar para libertar todos. Por quê? Porque eles entenderam que lá nas montanhas eles estavam livres, mas só nas montanhas. Para descer nas cidades, eles precisavam esperar a noite, porque eles corriam o risco de ser capturados e reintegrados como escravos nas fábricas para trabalhar. Então, eles entenderam que a liberdade de um era a condição da liberdade de todos. E até que todos sejam livres, ninguém estava livre da verdade. Então, eles tomaram a decisão. Vamos libertar todo mundo para legalizar a nossa própria liberdade. A partir desta data, 14 de agosto de 1791, os marrons, bom, se vocês preferem, os quilombos, para utilizar o conceito aqui de quilombolas, mas vamos dizer os fugitivos, acho que é mais fácil. Os fugitivos haitianos fizeram um congresso político, que na historiografia haitiana se chama de cerimônia de Bois Caïman, seria o local onde foi realizado o congresso, e decidiram de fazer uma luta para a libertação geral de todos os escravizados. E 3 anos depois, em 1794, a França mandou uma comissão civil na colônia para restabelecer a escravidão. Mas quando essa comissão chegou, durante do fait accompli, do fato consumado, tiveram que proclamar oficialmente o reconhecimento desta independência, da libertação geral. Um tipo de alforria geral de todos. Por isso, com base nesse fato histórico, que o Eduardo Galeano, por exemplo, ele relembra num texto, eu esqueci o título agora, mas ele coloca aqui, qualquer enciclopédia que você pega vai falar qual o primeiro país a fazer a abolição geral da escravidão. É a Inglaterra. Só que a Inglaterra fez a abolição da escravidão em 1848. Por isso que é uma mentira que as enciclopedias contam até hoje. Porque o primeiro país a abolir a escravidão foi o Haiti, em 1791, que foi reconhecida depois de 3 anos pela própria administração colonial. E a partir desta data, a partir da abolição, do reconhecimento da abolição da escravidão, a expectativa da administração colonial francesa no Haiti
ele ia acabar com as lutas. Só que, a partir da proclamação, aí os haitianos decidiram lutar para liberar o país totalmente, para acabar com a própria colonização. E aí eles fizeram uma luta armada contra o exército francês até 1804, quando eles proclamaram oficialmente a independência do país no dia 1º de janeiro. Por isso que no Haiti, dia 1º de janeiro, não é confraternização universal como é no mundo inteiro, é festa, a maior festa do país, que é a festa da independência do Haiti. Bom, o que aconteceu? É que o Haiti proclamou sua independência dentro de um mundo, de um contexto colonial escravista. A partir desse momento, o Haiti viveu no isolamento. Porque todos os países no arredor do Haiti eram colônias ou da Inglaterra, ou da França, ou da Espanha. Por isso o Haiti ficou no isolamento, não podia ter relação nem diplomáticas, nem comerciais com ninguém. Os Estados Unidos comercializavam com o Haiti, mas não reconhecia a independência. O próprio Bolívar, Simão Bolívar, hoje que é considerado o libertador das Américas, esteve no Haiti em 1807, no momento que ele não tinha mais força para lutar contra a metrópole espanhola, e já estava quase desistindo da luta. Ele esteve no Haiti, numa cidade histórica que se chama Jacmel, no sudeste do Haiti, e lá ele teve um encontro com o presidente haitiano da época, que deu para ele soldados para ajudar na luta, 7 navios de guerra, equipados de armas. E aí o presidente haitiano impõe uma condição para ele. Uma condição que ele não tinha no plano dele. A condição é esta: em qualquer terra que você passa, você vai libertar todos os escravos. O Bolívar não tinha essa ideia na mente. Fielmente, fiel ao compromisso, ele cumpriu, libertou todos os escravizados. Só que quando ele fez o Congresso do Panamá, que é considerado o pioneiro da organização dos Estados da América, o Bolívar convidou a Inglaterra, que está na Europa. Ele não convidou o Haiti. O Haiti não participou do Congresso do Panamá. Porque as potências imperialistas coloniais da época não aceitavam a presença de um país negro que está se governando por si próprio. Não aceitava essa ideia. E não queria dar esse exemplo para o mundo. Então, eles vetaram a presença do Haiti e o Bolívar aceitou. É para vocês terem a ideia do tamanho do isolamento que o Haiti passava na época. E por isto, e por outras razões, o próprio governo haitiano não resistiu à ideia de assinar o contrato com a França para pagar uma indenização à França a fim de reconhecer a independência do país. Foi o meio que o governo haitiano escolheu para tirar o Haiti do isolamento. Pagar à França uma indenização porque perdeu a colônia. E assim o Haiti assinou em 1825 para pagar à França 150 milhões de francos. Na época, esse valor representava 4 vezes o orçamento da França. No valor atualizado de hoje, esse dinheiro representa 44 vezes o orçamento do Haiti.
E para pagar a primeira parcela de 30 milhões, o Haiti não tinha 30 milhões de francos nos seus cofres. Para pagar essa primeira parcela, o Haiti fez um empréstimo a 6 bancos franceses. Quer dizer, emprestou nos bancos franceses para pagar a França. E a partir desse momento, o Haiti mergulhou no que a gente chama da espiral da dupla dívida. E essa dívida, o Haiti levou mais de um século para pagar. Porque o último centavo foi pago em 1947. Quer dizer, de 1825 até 1947, tudo que o Haiti produziu serviu para pagar à França a indenização pela perda da colônia que proclamou a sua própria independência. E no meio desse contexto, no final do século XIX, o Haiti estava quase impossibilidade de continuar a honrar a sua assinatura, continuar a pagar a dívida. A França fazia um plano de recolonizar o Haiti. Precisamos lembrar que em 1880 foi feito um congresso lá na Espanha, onde os países europeus decidiram de fatiar a África, o continente africano, e cada um pegar um pedaço para colonizar a África. Quer dizer, era um contexto bem colonial. E neste contexto, a França fazia um plano de colonizar o Haiti, a Alemanha fazia outro plano, a Inglaterra outro plano. E aí, nesse contexto, os Estados Unidos falaram, não, aqui quem manda somos nós. Era a famosa doutrina do Monroe. A América pertence aos norte-americanos. E para não permitir que os outros invadem o Haiti, os norte-americanos invadiram primeiro em julho de 1915, que é a primeira ocupação militar do Haiti depois da sua independência.